Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, eu sempre dou várias informações, principalmente para aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E quero informar então a vocês que nossa leitura e estudo aqui se fazem por aproximadamente 30 minutos. Então, por isso, o capítulo, quando é muito longo, eu divido ele por partes. É por isso que nos encontramos, então, na quarta parte do capítulo de número 27. E quero também dizer para vocês que a nossa leitura e estudo aqui eu considero um estudo, porque eu não somente leio, mas sim, eu dou as minhas opiniões sobre as informações que os Espíritos nos trazem. Ok? Bem, e também quero avisar vocês que estamos no final desse estudo. Estamos no final do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 27 é o último capítulo, ok? Então talvez termine hoje, eu não sei. Mas provavelmente sim. E a partir daí, então, a nossa leitura e estudo aqui será do livro Dois Médiuns, ok? Então, para quem quer conhecer o livro do médium, fica atento que será provavelmente sexta-feira que vem agora, ou segunda-feira que vem. Bem, estamos no número 20, ok? Que fala o seguinte: outros se fundamentam numa razão mais especiosa. Estamos falando sobre a prece, se ela deve ser feita ou se não deve, e como ser feita, ok? Então aqui falando sobre uma forma mais especial. A imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. O homem, pois, nada tem a pedir a Deus. Não tem senão que se submeter e adorá-lo. Então é a ideia daquelas pessoas, né? Que acham que as leis que Deus criou são imutáveis. Realmente elas são imutáveis. Todas elas são imutáveis. Né? E dentro da regra da lei imutável é o seguinte: pedi e obtereis. Você não consegue alguma coisa se não pedir, consegue? Quando você é criança, você consegue alguma coisa do seu pai e tua mãe se não pedir? Se você pedir um doce, um chocolate, uma roupa, uma coisa qualquer, ele pode dizer sim ou não. Mas se você ficar calado, tu vai receber, o teu pai e tua mãe vai adivinhar o que você quer? Pois bem, é assim mais ou menos Deus, para com cada um de nós. Nós temos nossas necessidades, as coisas que temos que passar aqui na vida, mas e o nosso orgulho? Será que a gente não pedir, não é porque estamos sendo orgulhosos? E se você pedir, você começa a quebrar esse orgulho, e então Deus começa a te ceder aquilo que Ele sabe que vai ser útil para você. Mas se você não pedir, meu amigo, não saberá nunca, não é verdade? Pois é. É nessa ideia de raciocínio que a gente está falando aqui. E ele continua. Há nessa ideia uma falsa... nessa ideia, né, que não se deve pedir porque as leis são imutáveis. Vamos lá. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina. Ou melhor, ignorância da lei que concerne a penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos do Senhor, hoje que o homem está maduro para compreender o que, na fé, está conforme ou contrário aos atributos divinos. Quero o Espiritismo explicar bem claramente para não haver dúvida, ok? Agora ele continua. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, né? Aquilo que as pessoas acham que não pode mudar a pena, não adianta orar. Ele continua. Ao culpado se tem em conta seus remorsos e seus arrependimentos, para ele todo desejo de se melhorar é supérfluo. Né? Para que vai se arrepender então? E está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Você não vai ser perdoado, para que pedir desculpa? Então,
para que se melhorar, não é verdade? Então seria uma ideia que levaria esse ser eternamente no mal. Vamos lá. Se está condenado por um tempo determinado, a pena cessará, não é isso? Quando esse tempo estiver extirpado. Mas quem diz então terá mudado para melhores sentimentos? Quem pode dizer? Ele foi, vamos supor, foi preso por 10 anos. Quem pode garantir que depois de 10 anos tenha se melhorado? O sentimento tenha mudado, não é verdade? Quem pode dizer isso? Ele continua. Quem diz que há exemplo de muitos condenados na terra, na sua saída da prisão, não será tão mal quanto antes, né? No, no primeiro caso, seria manter na dor do castigo um homem que retomou ao bem, né? Aquele que se arrependeu. No segundo caso, aquele que não se arrepende, iria agraciar aquele que permanece culpado, fazendo a besteira. A lei de Deus é a mais previdente que essa, sempre justa, equitativa e misericordiosa, não fixa nenhuma duração à pena, qualquer que seja. Ela se resume assim. Vai dizer como é que se resume a pena de Deus. Vamos lá. Número 21. O homem suporta sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. Eu não acredito em punição de Deus, tá, meus irmãos? E daqui foi que Kardec e aqueles filhos tiveram a ideia de botar essa palavra. Não é punição, é reparação. E ele continua. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada e está subordinada do arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A pena dura. Deixa eu descer a câmera aqui que eu esqueci. Pera aí, gente. Só um minuto. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada, eu estou repetindo, e está subordinada ao arrependimento do culpado e seu retorno ao bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal, e seria perpétua se a obstinação fosse perpétua. De curta duração, se o arrependimento chega logo. Quer dizer, se arrependeu rápido, né? Desde que o culpado chame por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia a esperança. Mas o simples remorso do mal não basta, pois é preciso a reparação. Vocês estão vendo? É por isso que eu digo, a reparação não é castigo, é bem diferente. Por isso, o culpado é submetido a novas provas, nas quais pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação ao mal que fez. Está vendo a palavra correta aqui? Reparação. Mas Deus impõe isso também não. Não é Deus que impõe, somos nós que pedimos para repararmos os nossos erros. Do contrário, meu irmão, tu não vem aqui obrigado a passar por isso ou por aquilo não. Ok? Vamos lá. O homem é assim constantemente, o árbitro, tá vendo? De sua própria sorte. Tá vendo? Somos nós que escolhemos, podendo abreviar seu suplício ou prolongá-lo indefinidamente. Sua felicidade ou sua infelicidade depende de sua vontade de fazer o bem. Tal é a lei imutável, tá vendo que eu falei antes? E conforme a bondade e a justiça de Deus. O espírito culpado e infeliz pode, assim, sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em que condições pode fazê-lo. Frequentemente, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces nós lhes inspiramos essa vontade, se o sustentamos e encorajamos, se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhes faltam, ao invés de solicitar a Deus a derrogação da sua lei, está vendo? Vem pedir a Deus que tire aquele castigo, tornamos-nos instrumento para a execução da sua lei de amor e de caridade.
né? Auxiliando aquele irmão, dando força a ele, na qual ele nos permite, ok? Assim, participar, dando nós mesmos uma prova de caridade. Vede o céu e o inferno, na primeira parte, no capítulo 4, 7 e 8. Então, o que nós podemos fazer para ajudar esses irmãos? É nós mesmos, fazer prece e oração e pedir a Deus que nos dê força, que nos ajude na caminhada. Isso todos nós podemos. Eu acho que nem podemos não, é mais do que poder. Devemos fazer. Agora vamos ver a instrução dos Espíritos. Maneira de orar. Número 22. O primeiro dever de toda criatura humana, vou ler novamente aqui. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve lhe assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas com poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente uma às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes e, como todo dever, pesa-vos, né? Pesa. É um dever, então tudo isso nos pesa, não é verdade? E ele continua. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Quer dizer, nasceu aqui, então deve ser feita. Deve-se elevar aos pés da majestade divina, com humildade, com profundidade, num arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retomar junto de vossos amigos, de vossos guias, para aurir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Então, gente, isso tudo aqui é tipo assim, ele está nos aconselhando da pureza do coração. Essa que é a verdade. Não é ser bom, ser santinho, porque aqui ninguém é santinho, ninguém é bom, nós estamos aprendendo. Um dia seremos, mas ainda não somos. Mas orar, sabe? Ele volta aqui, que é se colocar os pés. Ele é meio agressivo, sei lá, do jeito de falar. Deus não quer ninguém prostrado. Eu te reconheço, Deus é maravilhoso. O Senhor tem o poder sobre mim, não precisa nada disso. É pedir de coração que Deus nos dê força naquilo que precisamos ter. Agora, se é força para fazer o bem, com certeza Deus vai nos assistir. E daí, isso daí é a única coisa que Deus não recusa a ninguém. Vocês entenderam? Quando nós pedimos força para seguir em frente, sempre somos assistidos, tá? E ele continua aqui. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, né? Porque você está pedindo. Mas numa necessidade real. Inútil, pois, pedi ao Senhor, a abreviar as vossas provas. Eu não acho inútil, não. Eu não acho inútil, não. Pode pedir sim. Quer dizer, lá fala uma coisa, agora esse irmão aqui fala outra. Eu acho que não é inútil, não. Peça para abreviar suas faltas, sim. Peça para ficar rico, milionário. Peça o que você quiser, que Deus não vai se incomodar com coisa alguma. Só que você tem que ter a consciência que você vai receber aquilo que Deus achar que é o melhor para você, porque Ele te ama, ok? Ele continua aqui. Dar-vos as alegrias e a riqueza, né? Pedir a Deus para não me dar alegria e riqueza. Claro, pode pedir, peça o que você quiser, cara. Pedir-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé.
Lembra que eu falei? Força. Pede a Deus força. Você vai receber sempre. Sempre nós receberemos isso de Deus. Agora, ser rico eu não sei. Né? Tu não sabe, eu não sei. Peça. Qual o problema? Não há problema pedir. E ele continua aqui. Não digais como ocorre a muitos entre vós. Não vale a pena orar numa vez que Deus não me atende. Tá vendo? Tem gente que fala assim. Que pedis a Deus, na maioria das vezes, frequentemente pensais em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Ó, não muito pouco, mas imaginais antes lhe pedir o sucesso nos vossos empreendimentos terrestres e exclamastes, Deus não se ocupa conosco, se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças, né? Insensatos, ingratos. Se descesses ao fundo da vossa consciência, encontraria quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pede, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vocês, sobre vós. Então, minha gente, é isso. O que tu pede? Peça, cara, mas tenha consciência que você vai receber ou não, meu amigo. Entendeu? Esse que é o problema. Pede. Você tem 6 anos de idade. Tu pede o teu pai uma moto. Ele vai te dar? Aí o pai não dá, você vai ficar chorando. Ah, eu queria uma moto. Cara, não vai te dar, não tem condição. Como é que você vai ter uma moto se você tem condição de pilotar, de dirigir? Vai te dar? O teu pai e tua mãe não vai dar. Porque sabe que não é bom para você. Talvez quando você tiver a idade suficiente, você vai receber a moto. Quando se mostrar digno de receber, for um bom filho, fazer sua parte, teu pai e tua mãe vai te dar quando tiver certa idade, você puder dirigir, pilotar uma moto. Não é assim? Então, mais ou menos, peço o que você quiser, cara. Qual o problema? Teu pai e tua mãe ficam chateados de pedir a moto? Se você tiver 6 anos, não vai ficar bolado contigo, não. Ele só vai achar um pedido imaturo e não vai dar, ponto final. Nem resposta vai te dar. Então você pede a Deus o que você quiser. Você sabe se você já está habilitado para pilotar moto? Né? Falando figuradamente, entenderam o que eu falei? Tu não sabe, então peça, meu amigo. Pode pedir. Só que tu tem que ter a consciência que Deus só vai te dar para você, para cada um, aquilo que nós precisamos. Vamos continuar aqui. Deves orar sem cessar, sem para isso vos recolherdes em vosso aposento, ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até Ele, quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, e mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se dizeis pelo pensamento, sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do Juiz Supremo, quando sentis que falhastes, não fosse senão por um pensamento fugidio, e dizer-lhe, perdoai-me, meu Deus, porque eu pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Não é isso que devemos fazer? Não é isso? Pois é. Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados, mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais a hora
convencionada vos lembra maquinalmente. Quer dizer, tem gente que ora sempre naquela hora lá, ali, todo dia naquela hora, né? E etc e tal. Então essa prece geralmente é uma coisa maquinal, que faz mecanicamente, né? Então, não é muito melhor nós fazermos a nossa... quase com a câmera aqui. Não é muito melhor nós fazermos a nossa oração de coração? Não é isso? Do que fazer maquinalmente? Não é verdade? Pois é. Agora vamos ver aqui a alegria da prece. Vinde vós que quereis crer, onde Espírito Celeste acorrem e vem vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto a fé faz bem ao coração, eleva a alma ao arrependimento e a prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o amor, que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela vos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estáis com Deus. Para vós não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento. Para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Bem, então, ele está falando aqui, né, da prece, coisa e tal. Eu vou ler esse pedaço aqui que agora eu me perdi. Vou reler esse pedaço 23, vamos lá. Na dúvida eu releio, não custa nada. Vamos lá. Vinde vós que quereis crer, hoje Espírito Celeste acorrem e vem vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento, é a prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca de quem ora. A prece é o orvalho divino que destrói o amor, o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela vos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estáis com Deus. Para vós não há mais mistérios. Eles se vos revelam. Apóstolo do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Isso quando você faz a prece e a oração, né? A gente consegue se desligar um pouquinho da parte física e nos aproximar da pátria espiritual. E ele continua: marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis. Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes embriagadores, perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece, sem mistura de desejos carnais. Todas as aspirações são divinas. E vós também, orai com o Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis
as doces emoções que passam em sua alma, embora carregando de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Quem falou isso foi Santo Agostinho. Bem, gente, então nós vamos fechar aqui, ó. Encerramos o capítulo 27. Aqui, ó. O capítulo 28 é coletânea de preces. Daqui são algumas preces, forma de orar e coisa e tal, que eu acho que eu nem acho necessário que isso existisse nesse livro. Porque aqui que nós estudamos, a prece deve ser dita com palavras que vêm do coração. Não é verdade? Então, aqui vem o preâmbulo, né? Não, preâmbulo que se fala, preâmbulo. É preâmbulo, que vai dar umas dicas de como orar. Mas nós já lemos bastante sobre isso. E eu acho essa parte aqui desnecessária. Desnecessária. Porque aí as pessoas vão querer fórmula. Tem a prece aqui, ó. Dominical, que é o Pai Nosso, que a gente já sabe disso, né? Aí vem as outras preces aqui. Deixa eu ver uma outra aqui, ó. Pelos médios. Então são só sugestões, tá vendo? Para si mesmo, para afastar espíritos maus. Isso daí é tudo desnecessário. Nem deveria ter isso aqui no Evangelho. Porque a prece deve ser feita do coração, daquilo que você sente. E do resto, quer saber? Deus sabe muito bem daquilo que você mais necessita. Essa que é a verdade. Deus sabe daquilo que nós mais precisamos. E quando você se coloca numa posição de pedir a Deus ajuda e auxílio, de bom sentimento, é claro, você vai receber ajuda até naquilo que você não pede. Ok? Então encerramos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trabalho foi feito durante o ano todo, né? Se eu não me engano, se iniciou ano passado, para terminar agora em 2024. Então nós vamos dar início à leitura e estudo do livro dos Médios. Não se esqueçam, sexta-feira que vem será colocado aqui o primeiro, né, a primeira parte da leitura e estudo do livro dos Médios. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.